Olá pessoal, hoje é sexta-feira, sextou, dia 21 de novembro, contagem regressiva, faltando 34 dias para o Natal. E você se preparou? Quando eu falei que estava chegando, ninguém me acreditava, né? E foi só piscar de olho, mais um mesinho e 4 dias. Estaremos comemorando as festas de final de ano. Como passou esse ano? Você conseguiu realizar o que você pretendia realizar no final de 2024? Emagrecer, comprar aquela casa, aquele carro. Você conseguiu realizar o sonho que você queria ter em 2025? Faltam 34 mais 5, 39 dias, né? 40 dias para findarmos 2025. Esse é o Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começamos o nosso bloco Entendendo a Política falando uma coisa um pouco diferente. Eu acho que eu tenho que trocar de profissão. Eu já tinha cantado essa carta há muito tempo atrás, né? Antes até de vagar a boquinha no Supremo. Eu deveria ser vidente, né? E não jornalista. O primeiro nome que eu falei para vocês quando o ministro se desprendeu do STF foi que Messias iria entrar em seu lugar. O advogado-geral da União, o advogado de Lula. Pois na realidade, se a gente for ver, Lula nunca fez escolhas técnicas, nunca a esse respeito. Ele sempre fez escolhas estratégicas, para que se um dia o presidente ou sua cúpula precisar de uma mãozinha do STF, com certeza ele terá, né? Isso nós estamos observando há bastante tempo aqui. E é sobre isso que eu tenho que tirar o chapéu para o presidente Lula. Tenho que tirar o chapéu porque ele está se blindando de uma maneira muito forte. E nesse quesito ele está certíssimo. Coisa que o ex-presidente Jair Bolsonaro não fez. E hoje, Jair Bolsonaro sofre as consequências de ser uma pessoa omissa nessa questão. A mesma situação acontece com a CPMI do INSS. Você tem notado isso? O pessoal é intimado a depor, por quê? Porque alguma coisa aconteceu. E eles chegam no plenário com habeas corpus para não precisar responder nada. Uma situação complexa, né? Uma situação política complexa. Pois se você não deve nada, não precisaria temer nada. Ou será que deve sim? E tem que se blindar como o Lula está fazendo. E se você já chegou em um tribunal com o seu habeas corpus, isso já indica aí que você tem culpa no cartório. Então, Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a indicação de Messias para ocupar a cadeira do ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso viu a corda apertar no pescocinho dele e, na realidade, ele pulou fora do barco antes do barco afundar. Ele anunciou sua aposentadoria antecipada da corte. Ele deixou o tribunal no mês passado. Em nota publicada nas redes sociais, o advogado-geral da União agradeceu as orações e manifestações de apoio recebidas
e disse que vai demonstrar aos senadores que preenche os requisitos para ocupar a vaga no STF. Messias também reafirmou o compromisso de defender a democracia brasileira, o que eu acho muito difícil. Verdade, eu acho muito difícil que ele irá defender a democracia brasileira quando a questão for o PT e seus aliados, né? É um cenário que está se construindo, é claro, para tomar posse do ministro Messias. E ele precisa passar por uma sabatina, como todos os outros, né? Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele deve ser sabatinado, feita uma prova oral. E depois será aprovado ou não em votação no colegiado. Mas, com certeza, né? Vai ser aprovado. A data da sabatina ainda não foi definida. E, com certeza, como eu falei para vocês, ele será aprovado. Se o advogado do Lula, Zanin, foi aprovado, Dino, que era ministro do Lula, foi aprovado, o advogado-geral da União, Messias, também será. Acredito que Messias entende mais de leis do que Zanin e Dino, tá? Eu acredito. Mas que ele terá aquela velha quedinha pela esquerda, terá sim. Bom, essa é a situação política que nos encontramos. Vamos falar de quê? Vamos falar de esportes aqui no jornal. E segunda-feira nós voltamos a falar mais um pouquinho de política. Pessoal, a dupla Grenal faceira pra caramba. O Internacional foi ao Nordeste ontem e trouxe na mala 3 pontos importantíssimos. Angariou até o momento 40 pontos. Não se distanciou da zona em colocação de pontos, né? Mas ficou com 4 pontos acima do Vitória, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Então, pelo menos em uma rodada, tá bem colocado o Inter. Bom, o jogo foi de bastante pressão, pois o Ceará teve um atleta expulso nos 5 minutos. 5 minutos de partida, o Ceará estava com um a menos em campo. E depois, né, Tabata e Carboneiro também foram advertidos com vermelho lá na segunda etapa. Bom, vitória colorada, ela começou com o Vitinho recebendo assistência do zagueiro, né? O Gabriel Mercado passou pro Vitinho e o Vitinho encheu a rede. O empate aconteceu também em relação ao Internacional. Ricardo Matias desviou errado e gol contra. Depois de 7 minutos ele se redimiu e fez o gol da vitória colorada. Vitória muito comemorada. Próximo compromisso do Inter é contra o Santos. Uma briga direta contra o rebaixamento. Na segunda, às 21 horas, então, o jogo do Inter e Santos. O Santos vem aqui a Porto Alegre. E da parte gremista, o próximo compromisso é nesse sábado, amanhã às 19h30, lá no Rio de Janeiro. O Grêmio vai enfrentar aí o Botafogo. Jogo importante onde Kahneman deve voltar a ter a parceria de Noriega, que voltou defendendo a sua seleção, né? Edenilson deve voltar ao meio-campo depois de ter cumprido suspensão. E o menino Alisson volta pela ponta direita. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É uma equipe diferente da última partida, onde o Grêmio fez o seu melhor jogo da temporada. Não sei se você me entendeu. Sem esses atletas, o Grêmio fez um baita jogo. Você já viu aquela expressão em time que está ganhando não se mexe? Isso não se aplica a Mano Menezes, tá?
Bom, na segunda voltaremos com mais notícias do esporte e um oferecimento de Natal Fitness, é o bloco esportivo. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É, pessoal, a Natal Fitness fica aí ao ladinho do Shopping América. E para você ainda que não escolheu para aquela pessoa especial um presente legal, vá até a Natal Fitness. Eu confirmo que você vai dar um presente muito joia para aquela pessoa que você gosta. Dê um presente em forma de saúde. Bom, falando em coisa boa, olha que Bento Gonçalves terá um monumento para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E será em forma de escultura, e uma escultura em basalto, e será posta no local onde os primeiros imigrantes italianos pisaram na capital do vinho há 1,5 séculos atrás. Você sabe onde é? Você sabe onde que os primeiros imigrantes italianos se estabeleceram em Bento Gonçalves? É ali na Praça das Rosas, em frente à Igreja Cristo Rei. Um novo marco de memória e identidade será implementado com esse marco, né? No dia 13 de dezembro, às 9h15 da manhã, será apresentado à comunidade o monumento Legado de Esperança. Peça esculpida em pedra basalto que homenageia os 150 anos da imigração italiana, como eu já falei para vocês. A obra será instalada na Praça Rui Lorenzi. Ela é mais conhecida como Praça das Rosas, bem em frente à Igreja Cristo Rei. Local simbólico, e ele é considerado o ponto exato onde os primeiros imigrantes italianos desembarcaram na então colônia de Dona Isabel em 1875. Legal, né? Jornal Últimas Notícias também é informativo, também é história, você entende tudo aqui. Essa escultura tem 1,90 m de altura e o monumento retrata um casal de imigrantes logo que chegaram à nova terra. O homem carrega uma mala, símbolo do deslocamento e das memórias trazidas da Itália, enquanto segura também um garrafão de vinho, referência ao produto que se tornou pilar econômico aqui em Bento Gonçalves. A mulher traz uvas nas mãos e um cesto cheio delas também, ao lado dela, representando a fertilidade, trabalho e a ligação visceral dos colonizadores com a nossa terra. A escolha do basalto reforça a proposta simbólica da força, resiliência e permanência, qualidades atribuídas à trajetória dos imigrantes que moldaram a identidade do município. A obra é assinada pelo escultor Paulo Josemar Miranda, artista com peças expostas no Parque Internacional dos Domadores de Pedra. Sabe onde é que fica? É ali nos Caminhos de Pedra. O Legado de Esperança é resultado de um movimento indicado em agosto de 2023. Ele foi conduzido por um comitê formado por famílias tradicionais e entidades culturais ligadas à imigração italiana. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem aí a galera, ó. Por aí, ó, que apareceram os primeiros imigrantes e participaram da iniciativa, aí estão na foto, Dorvalino Sonali, família, Patrícia Scarton, Alessandra Dalla Costa, Lisete Furlan, Canabarro, Sandro Giordani e Walter Ricardo Moro. Tem mais algumas pessoas aí,
mas basicamente essa aí é a galera que botou a cara para essa escultura que seja implementada aí. Segundo um dos idealizadores, que é o Dorvalino Sonalho, o monumento nasce da necessidade de reconhecer a coragem de quem abandonou a Itália para começar do zero aqui na capital do vinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês que não estava no script. Você já pensou o que esses imigrantes sofreram? Saíram lá da Itália num barco com bichos dentro do barco, mal acomodados, doenças, e quem morria era jogado ao mar. Chegaram a Porto Alegre, de lá eles vinham com uma foice, roçando até chegar a Bento Gonçalves, até chegar a Garibaldi, a Farroupilha. Você já pensou o que essa galera passou? E chegaram aqui, não tinha loja de madeira, hotel, era cortar lenha e fazer uma cabaninha, né? Você já notou o que essa galera passou? Muita coisa, né? Bom, então por isso que tem essa homenagem aí na Praça das Rosas para essa galera. Bom, vamos passar aí para o comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias e Natal Fitness. Falando em Natal, tá chegando o Natal, hein? Se antecipe, faça suas compras de Natal na Natal Fitness. Bom, deixa eu falar para vocês aí. Ontem, na madrugada, foi realizada mais uma etapa da Operação Balada Segura aqui na capital do vinho. Para você que bebe, pega a direção aí, se perde aí. A Balada Segura tem como objetivo reduzir os índices de acidentes e preservar as vidas no trânsito. A ação é realizada através do Departamento Municipal de Trânsito, que é o DMT, pela Guarda Civil Municipal, a GCM, e a Brigada Militar e Polícia Civil. Desta forma, então, 49 veículos foram abordados. 6 condutores autuados por recusa do teste do etilômetro. 3 fizeram teste, né? E 1 foi autuado por crime. No total, 10 condutores foram autuados por infrações relacionadas à embriaguez ao volante. Que coisa, né? A Secretaria de Segurança reforça o compromisso com a proteção da comunidade, trabalhando de forma preventiva e integrada para garantir um trânsito mais seguro aí para todos. Deixa eu tirar minha imagem da frente, vamos ver se eu consigo. Olha aqui, ó. Tá faltando gás na sua casa? Hoje a imagem de fundo tem referência a esse programa do governo que vai dar gás de graça a famílias que o governo diz que precisam de uma mãozinha. Mas não faz nada para reverter essa situação. O governo não faz nada para reverter essa situação. Veja bem, eu não sou contra esse auxílio gás. Eu sou contra o governo não fazer nada para mudar a situação dessas pessoas. Devemos festejar o montante de auxílios que saem dessa situação. Não comemorar auxílios que o governo dá. Esse pessoal tem que receber auxílio para melhorar as suas vidas. Que eles tenham mais perspectivas de melhoras. E não o governo fazer um programa aumentando o valor do gás para mim e para você, para quem compra, né? E distribuir o botijão gratuitamente sem pedir nada em troca às famílias. Sem oferecer uma perspectiva de melhora, de estudo,
um pouco de estudo, um acompanhamento a essas famílias. O Programa Nacional Gás do Povo prevê recarga gratuita do botijão de gás, aquele de 13 quilos, para famílias em situação de vulnerabilidade social. E o programa começa na próxima segunda, dia 24. Cerca de 1,5 milhão de famílias devem ser beneficiadas. Legal. Até março, presta atenção, é 1,5 milhão até segunda, e até março do ano que vem serão distribuídos a 15 milhões de famílias, segundo o governo. Que coisa, né? É bom dar o peixe para a pessoa, para ela se alimentar, mas é bom dar varinha, ensinar essa pessoa a pescar também. Pessoal, um grande abraço a todos, um bom final de semana e nos encontraremos na segunda. Um grande abraço, tchau!